E aí, galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre a defesa do jogador da posição 6, tá? O jogador da posição 6 é esse aqui, ó. Esse cara aqui que a gente vai colocar atenção hoje, tá? Então, eu vou fazer um exemplo hipotético aqui, tá? Mas o que eu quero resumir aqui é que ele vai se posicionar ou de acordo com a estratégia do técnico, que vai ser baseada em observação ou até mesmo estatística, ou seja, ou até no sistema de defesa que a equipe tem, tá? Então, ou ele vai se basear nisso, né, na estratégia, no sistema de defesa, estratégia do técnico, baseado em observação e estatística, ou ele vai ter que utilizar a própria observação dele, a própria percepção dele para se posicionar, certo? Tá? Mas vamos supor que ele percebeu que 90% dos ataques do adversário são na diagonal, certo? Então, vamos supor que o bloqueio, a bola vai ser atacada na entrada da rede, certo? Esse jogador aqui vai bloquear, vai juntar com outro que vai fazer o bloqueio, tá? Vai ficar um pequeno espaço na paralela, vamos supor que ficou um pequeno espaço na paralela, que esse jogador aqui vai se concentrar aqui. E o jogador da posição 6, já que ele sabe que 90% das bolas são diagonal, então o que ele vai fazer? Ele vai se posicionar para ajudar na diagonal, certo? Então é essa, vamos supor que esse aqui foi para cobertura de defesa aqui, certo? Então esse jogador aqui, ele vai se posicionar na diagonal baseada numa informação, ou de observação ou de estatística de que 90% das bolas são diagonal, certo? Então ele vai se posicionar na diagonal. Mas se ele perceber que o bloqueio ficou aberto, por exemplo, que houve uma brecha no bloqueio, ele pode simplesmente ficar nessa brecha, certo? Do bloqueio, tá? Ou seja, ele vai se posicionar de acordo com a situação de jogo, com a estratégia da equipe, com o sistema de defesa da equipe, ou com a própria observação dele baseada no bloqueio, baseada no levantamento adversário, na bola que foi levantada, no atacante adversário, movimento de corpo, movimento de mão, características individuais do atacante adversário. Ou seja, esse jogador aqui ele tem que ser uma pessoa muito observadora, certo? Ou muito disciplinada. Observadora quando a defesa dele vai depender da observação dele, ou disciplinada quando a equipe tem uma estratégia de defesa, certo? Baseada em estatística ou observação do treinador, certo? Então essa pessoa aqui tem que ser ou disciplinada para manter a estratégia, ou observadora para fazer uma defesa baseada na própria observação, certo? Então esse cara aqui, se ele for fazer uma defesa baseada na própria observação, ele vai ter que tomar decisões baseadas em todos esses fatores que eu falei: bloqueio, levantamento, bola, característica do adversário, o movimento de corpo e de braço do adversário, de mão, né? Então ele vai ajudar mais para a diagonal, ou mais para a paralela, ou até mesmo se manter no meio, mais no fundo, ou mais na frente, ou no espaço entre bloqueio, para fazer essa defesa, certo? Então esse jogador ele é fundamental na defesa, certo? Fundamental. Agora, como eu disse antes, ele tem que ser um jogador disciplinado, para manter a disciplina tática da equipe, a estratégia de defesa, né? Ou um jogador muito observador para poder fazer bem esse jogo, certo? Então era mais ou menos isso que eu queria falar. Espero ter ajudado, galera. Grande abraço e até o próximo vídeo.